Gente, 8h28, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa em podcast também daqui a pouco, da melhor hora do dia que você estiver fazendo aí o seu exercício, enfim. Bom, voltamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Volto com você, meu caro Arnaldo Neto, que já tomou aí as 2 doses, está esperando a terceira. Já tomou a terceira? Ótimo. Eu já tomei a terceira. 8 de janeiro. Maravilha. Aí aqui em Atafona só teria sábado, peguei o carro, fui a Campos, fui lá no Secretaria de Saúde, tomei a vacina e voltei para Atafona. A gente não espera não, a gente acredita e vê. Ontem eu falava com você, né, Nogueira? Não então, tem... a gente vê o que o doutor Arthur estava falando agora, há pouco tempo. Não tenho filhos com com 5 anos, nem entre 5 e 11. Minhas netinhas também estão pequenininhas ainda, mas com certeza, se tivesse, seria o primeiro da fila a levar o meu filho para vacinar. A vacina que sempre salvou as crianças, que sempre nos salvou. Que o que tem de velho hoje falando que não é para tomar a vacina e a vida inteira foi vacinado. São 8h29, meu caro Arnaldo. Volto com você. Eu vou aproveitar esse gancho da vacina para falar com o doutor Arthur justamente sobre isso. Doutor, você destacou no bloco anterior que essa diferença dessa onda, mesmo que a transmissibilidade seja maior, a gravidade seja inferior dos casos, ao menos da maior parte, e os relatos que nós temos são que avançam para casos mais graves justamente aqueles que não se vacinaram. Então, acho que assim, até mesmo para leigos como eu, fica muito claro que a vacinação está tendo um efeito sobre essa pandemia. Eu queria que eu falasse sobre isso. Qual é esse efeito sobre a pandemia? E desmistificasse, porque o que tem de fake news em relação a isso não está no gibi. A cada momento é uma coisa nova que surge, é uma teoria da conspiração. Já falaram até que o vírus foi criado no laboratório da Pfizer para poder vender a vacina. Entre outras coisas. Aqui está aumentando o número de mortes por AVC, por mal súbito. Você tem um caso de mal súbito, já coloca que é vacina, e mal súbito é uma coisa que a gente viu a vida inteira em todos os lugares. Nós, enquanto repórteres de polícia, toda hora ligávamos para o bombeiro para saber qual era a ocorrência, porque ficamos aí na Carlos Lacerda, perto do bombeiro, ouvimos a sirene, qual era a ocorrência? Mal súbito. Mas agora qualquer mal súbito é por causa da vacina, para essa parte negacionista. Queria que o senhor comentasse para a gente como que o senhor, enquanto médico que estuda a área da medicina, como que o senhor vê essa onda negacionista que surgiu no Brasil, sobretudo contra a vacina? Da outra vez que eu tive com vocês, foi no ano passado, foi justamente no já estava naquele início, queria iniciar a vacinação, né? Eu lembro até hoje, a conversa que a gente teve foi exatamente essa. Nunca foi dito que na verdade, que o objetivo da vacina era não pegar a doença. O grande objetivo era não morrer, né? Era não morrer da doença. E, na verdade, é o que está se consolidando hoje, né? As pessoas foram vacinadas em massa, voltaram a ter uma vida normal, houve uma variante para um modo muito mais infeccioso, só que hoje você não vê essa mortalidade aumentando como antes. Acho realmente, assim, as pessoas que são negacionistas, eles hoje dividem as pessoas em negacionistas e pró-vacina. Eu acho que eu não sou pró-vacina, eu sou vacina, normal, como eu sempre fui, né? Eu nunca, assim, eu tinha um calendário vacinal, meu filho tem 5 anos, pegava meu filho, levava lá e dava vacina, eu nunca pensei muito nisso. Eu até estava conversando com o Nogueira antes, né? Muita gente fala, olha, eu não vou dar a vacina porque a vacina muda o DNA. Falei, rapaz, tomara que mude o meu, porque eu sou diabético, tive arritmia, um monte de doença. Se mudar meu DNA, talvez até tenha chance de ficar melhor, porque o meu DNA não está muito bom, não. Podia mudar o DNA desses caras também, E, na verdade, eles se utilizam desses tipos de fake news, né? Eu estava vendo que eu recebi de um grupo hoje falando sobre a avaliação do número de AVCs e de infarto nos últimos 3 anos, né? Então, de infarto, que tem sido muito colocado hoje como um efeito colateral da vacina, em 2019 foram só 100 mil infartos, 2020, 95 mil, 2021, 101 mil. Então, não houve uma diferença estatística no número de mortos por infarto no Brasil. Em AVCs, a mesma coisa, 2019, 102 mil, 2020, 103 mil,
e 2021, 105 mil. Então, assim, não houve também nenhum tipo de diferença entre as estatísticas. Porém, se a gente pegar 2021, foram 406 mil mortos por Covid. 406 mil mortos por Covid. Então, não é possível a gente acreditar que a vacina não está tendo algum tipo de reação no controle da pandemia atual. Meu filho tem 5 anos. Quando chegar o momento, quando for determinado o momento da vacinação, simplesmente eu vou levar e vou vaciná-lo. A chance de você ter uma reação vacinal, quando a gente fala, não é você morrer, não é você ficar grave. Você tem uma dor no braço, ficar com o braço avermelhado, ela é 257 vezes menor do que de você ir para o CTI, por uma síndrome respiratória aguda grave. Então, assim, não faz sentido nenhum a gente pensar em não vacinar. Entendeu? Até mesmo as pessoas falam, nossa, mas as vacinas não foram feitos testes corretamente. Eu falei, gente, geralmente a pessoa reclamava que o teste era feito no terceiro mundo, né? Hoje mudou. Hoje o teste é feito no primeiro mundo. Os países do terceiro mundo tiveram acesso à vacina antes e tomaram a vacina. O nosso complexo de inferioridade foi para onde agora? Isso foi testado até no primeiro mundo antes de chegar no terceiro mundo. Então, eu não vejo muito sentido. O divisor de águas, para mim, na pandemia, não foi o isolamento, não foi o uso de álcool, não foi nada. O divisor de águas foi a vacinação. Isso aí não tenho dúvida. E quanto à questão da... Opa, pois não, Arnaldo? Fechado, por favor. Segue lá, não, segue você aí então, vai lá. Não, aqui, como você mesmo colocou, agora a gente começa essa nova fase que é da vacinação infantil, né? Uma outra etapa de 5 a 11 anos. É um outro imunizante, porque é um imunizante específico para essa faixa etária, o que mostra que existe teste, que existe um estudo, não é nada feito de qualquer forma, e foi liberado pelas autoridades de saúde, foi liberado pela própria Anvisa, só então, depois do Ministério da Saúde... até para perguntar, né, aquela postura ali do Ministério da Saúde, de fazer consulta pública, né, antes de liberar, atrasando pelo menos 15 dias o início da vacinação. Isso também não reforça esse discurso negacionista vindo da autoridade máxima de saúde do país? Eu não acredito que esse tipo de determinação deva ser avaliado por consulta pública. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu tenho um paciente no hospital que teve um traumatismo craniano e tem um sangramento, ele está apto a dizer se ele pode ir embora ou ficar? Ele não está apto, eu não posso dar alta nesse paciente, porque ele não tem a capacidade técnica de fazer uma avaliação se aquilo vai ser danoso para a saúde dele ou não. Então, na verdade, se você tem uma equipe técnica, você tem estudos, a vacina foi testada, você tem outros países que já iniciaram a vacinação antes do próprio Brasil, você tem que se apegar a normas técnicas, não esse tipo de avaliação. Teve um caso recente envolvendo vacina em Campos, não foi a vacina de Covid, mas enquanto editor-geral da Folha da Manhã, eu tive o maior cuidado com o caso. Não sei se vocês vão se recordar, teve uma criança que infelizmente morreu e que na semana ela tinha tomado 4 vacinas. E a família... E aí é complicado, o Arthur, que é médico, sabe mais do que eu, porque a gente da empresa recebe isso também. Dr. Geraldo Fernandes que fala muito isso, todo mundo vai morrer. E quando morre, a culpa sempre está ocupado. Né? Sempre é ocupado o atendimento. Para a família é muito difícil, sabe? É o momento da dor, é uma questão psicológica, e aí vai procurar um motivo para esse óbito. E à época a família levantou suspeita por causa da vacinação. Ouvimos vários especialistas, todos descartaram, e eu falei, não, nós não vamos embarcar porque estamos num momento difícil. Né? Essa preocupação que a gente teve não deveria ser também a preocupação de médicos, de pessoas públicas, ao relatar também essa questão da vacina, não precisa ser um cuidado muito maior devido ao momento que vivemos? Eu acho assim, todas as pessoas elas têm direito, né? Você tem uma opinião individual, mas o ser público, né? Ele tem que ter um cuidado maior, né? Porque assim, é difícil às vezes haver uma divisão da sua ideia pessoal, né, do que você acredita ou do que é aquilo que vai ter que ser implantado. A gente, como ser público, você não trabalha para você trabalha para toda a população. E você tem que pensar o que seria o melhor para a população inteira, não para você. Então, assim, acho que há de se ter um extremo cuidado em avaliações individuais. Aqui em Campos, assim, eu falo, né, realmente o prefeito, o vice-prefeito, Paulo Irano, Chábio, todas as ações públicas de saúde elas são tomadas em conjunto. E daquela reunião se sai qual é o caminho que vai ser tomado.
Eu posso ter uma ideia diferente, mas a partir do momento que se sentou, teve uma reunião e aquilo foi acertado, o caminho a ser tomado tem que ser aquele, porque o caminho que vai envolver não o que eu penso, mas o que a população necessita. Nogueira, depois que você olhasse aí para a gente, se tem mais perguntas dos ouvintes, sobretudo estão interagindo com a gente nas redes sociais que estão sem acesso, mas ainda nessa questão da vacinação, o doutor Arthur já colocou aí um ponto que eu acho que é importantíssimo, que ele falou, o filho dele, 5 anos, vai ser vacinado. Essa questão de dar o exemplo também, né? Quando um médico chega e fala isso, as outras pessoas se sentem mais seguras também para levar seus filhos, e o que você colocou, né, Arthur? Não tem por que contestar, porque se pegar o cartão de vacina do seu filho de 5 anos, quantas vacinas tem ali para trás? E ninguém nunca contestou isso. Eu acho que é realmente uma questão de esclarecimento ou sem nenhum negacionismo, que a gente caiu, que a gente não sabe como que isso veio acontecer, mas que essa mensagem a gente tem que reforçar todos os dias, e não seria diferente hoje, que temos um médico aqui, de que vacina salva, de que precisa todo mundo vacinar, e ficar atento ao calendário. Existe um calendário, esse calendário está aí, está disponível no noticiário, está disponível no site da Prefeitura, disponível em todos os sites. Primeiro são as crianças com comorbidade, depois vai abrir para todas as crianças nessa faixa etária. E quem ainda não se vacinou, como o doutor falou, né? Ainda temos casos em outros países de pessoas que evoluem para situações mais graves, no Brasil também, justamente pelo fato de não ter se vacinado. Então, Nogueira, eu vou deixar com você a próxima pergunta, trazendo aí pergunta dos ouvintes. Depois eu tenho outro assunto para falar de cinturão de saúde, falar de abertura de UBS, antes da gente concluir nossa entrevista, mas só queria deixar mais uma vez, como ontem eu fiz em relação à questão da vacinação, Nogueira, está no momento da gente reforçar cada vez mais a importância da vacina para os adultos e agora que está disponível também para as crianças. Tem aqui a pergunta do Paulo Diniz, e ele diz aqui: observamos que os casos de Covid-19 aumentaram em todo o mundo e, seguindo o mesmo caminho, o Brasil e o município de Campos. Em 2021, o Centro de Controle de Combate ao Coronavírus foi fechado no intuito de descentralização do atendimento. Não seria o momento de reabrir o CCC, 4Cs, né? Ou criar um outro centro de atendimento ao coronavírus? Como serão atendidos os pacientes com dengue, zika e chikungunya? Eu continuo achando que nesse momento não, até por aquilo que a gente conversou, a maior parte dos pacientes hoje positivos não está demandando uma internação, então eu não vejo a necessidade de você abrir um centro específico para internação. Cabe ressaltar que a Prefeitura de Campos ainda mantém 20 leitos de CTI contratualizados para a Covid. 20 leitos. Então, havendo a necessidade, havendo essa evolução, haveria uma temporalidade para se fazer um ajuste como esse. Até porque o mais difícil hoje seria conseguir um leito, né, com respirador, com monitor, com bomba infusora, e a Prefeitura, nesse momento, dispõe contratualizado 20 leitos fora da rede própria, né? Não acho, eu continuo achando que a estratégia de descentralizá-la é melhor, né? Você imagina uma pessoa que mora em Santo Eduardo, se a gente colocasse o ponto esse novo local no São José, teria que percorrer uma área muito grande. Eu acho que se ela puder testar próximo de casa e ter a orientação que ela pode observar dentro da sua própria casa, os sinais de risco, ser orientada, esse modo descentralizado acaba funcionando muito, muito melhor. Nesse momento, a gente pode afirmar de que não está havendo a necessidade. Não há, nesse momento, assim, uma pandemia de tratamento. Como a gente conversou, às vezes, a necessidade de uma pandemia de isolamento. E aí a gente está tendo dificuldade, na verdade, de isolar esses pacientes. Mas os leitos intensivos, que seriam os mais difíceis de serem alocados, né, de forma emergencial, eles foram mantidos pela Prefeitura. Esses 20 leitos se mantêm lá para serem utilizados em casos de necessidade. Aí o ouvinte perguntou também sobre outras doenças dessa época de verão, né? Crescem, né? Essas sazonalidades nesse período. Ficamos sem registros durante um período, né? Sobretudo lá no início da pandemia. Hoje, como que está essa situação? Não é a sua área, não é no seu hospital, mas como hoje se acumula a vice-presidência da Fundação, acaba também gerando perguntas que fogem um pouquinho da sua área específica de atuação. Você tem conhecimento desses casos? Eu trabalho basicamente na rede terciária, né? Minha parte realmente é mais a parte hospitalar e de urgência e emergência. E isso já passa a ser um assunto mais da atenção básica, realmente.
Certo. Doutor, tem uma outra questão que eu estava aqui para levantar. Conversávamos aqui no intervalo sobre algumas particularidades aqui da minha cidade e eu falava que São João da Barra, até destaque na capa da edição de hoje, que o Nogueira já leu lá no início do programa, São João da Barra teve um aumento de casos, um pouco mais de 50 casos nos últimos dias, e com isso cancelou o carnaval. Mas entre esses casos, chama a atenção de um bebê de 1 mês, de 1 para 2 meses, que acabou sendo internado no Ferreira Machado por causa dessa situação. Hoje, qual é o quadro desse bebê? E foi comum durante a pandemia bebês tão novos assim, com algum tipo de infecção? Não, como eu falei, a maior parte dos pacientes que a gente teve aqui, não foram muitos durante esse período de 2 anos, né? E ficavam, na verdade, no CTI pela questão do próprio isolamento, né? O hospital, a gente não é um centro de atendimento de patologias respiratórias para crianças, a gente não faz atendimento de porta de respiratório. Isso foi até um outro motivo que algumas semanas atrás teve um outro vídeo de uma pessoa lá fora dizendo que o hospital estava vazio e não queriam atender a filha dela. Não, na verdade não é isso, né? O grande problema é que quando a gente coloca um paciente com uma patologia respiratória e eu não faço um atendimento desse tipo de patologia aqui, eu não tenho um fluxo diferenciado, eu tenho que ter 2 salas separadas, uma para o respiratório e uma para o não respiratório. Se eu colocar um respiratório junto com meus pacientes de dor abdominal, de apendicite, de trauma, eu acabo trazendo risco de contaminação de outras crianças. Então não é questão de querer ou não querer. Existe um ordenamento de fluxo visando o melhor atendimento e a diminuição do risco para a população. Mas às vezes não entendem, né? Quando a pessoa fala assim, mas eu cheguei na UPA, lá é uma fila de espera de 2 horas para atender, eu quero ser atendido no Ferreira Machado, porque aí eu posso ser atendido agora. Sim, mas você vai causar um risco de contaminação para outras crianças naquele momento. Não estamos falando de uma emergência. Se chegar um carro com uma criança engasgada, com uma criança com falta de ar, é claro que ela vai ser atendida. Isso, inclusive, ela vai ser atendida no hospital privado. Se você não tiver um plano de saúde e passar mal para o hospital privado, você vai ter o atendimento inicial lá. Isso é uma coisa que é normal, é de praxe. Mas o hospital aqui não funciona como uma referência para pacientes de atendimento da questão de tratamento respiratório. Essa criança, ela veio para cá, ficou realmente no CTI por 2 motivos, né? Uma criança muito pequena, né? 2 meses existe realmente uma labilidade de pressão, da parte de respiração. A gente achou por bem, embora a criança estivesse bem, que a criança ficasse no CTI para tomar um cuidado maior, mas já estava tendo, se não me engano, acho que ela teve alta até ontem do CTI, já tinha completado o período de isolamento e iria para a enfermaria. Tá aqui o... Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma... Sim. Peraí, tá aberto aqui, né? Tá. O Charbel Cury colocou aqui na nossa rede social aqui, pela sua Infant Care, ele tem uma clínica também, né? O Charbel Cury. Ele diz aqui, admiração e respeito pelo Dr. Arthur, profissional de nível diferenciado, como super-herói, o nosso Dr. Steven Strange. Ele gosta. É porque era um super-herói que era meu cirurgião, né? E olha que ele está colocando aí, eu conheço grandes profissionais que passaram por aí. Vou citar um, né, com pena até e medo de errar. Quando você enumera, a gente sempre erra, né? Mas vou citar um outro grande diretor que eu conheci de perto, tive várias vezes aí dentro do Ferreira Machado, tanto para levar reivindicações quanto para buscar informação, que foi o doutor José Manuel. O José Manuel também foi um grande diretor, e ele está colocando você aí como o melhor de todos, então inclui esses figurões aí. Não, mas calma, porque Chave é meu amigo. Aí ele fala isso, mas é porque é meu amigo. Eu estou muito jovem, sou muito jovem ainda, acho, né, que estou jovem ainda, sempre exercer o cargo aqui que eu exerço, mas eu acho que o principal é que eu estou sempre apto a ouvir e aprender. Eu acho que isso é o principal, né? Quando a gente está com a cabeça aberta, ouve, todo mundo aprende, tenta manejar, as chances de dar certo acaba sendo alta. E esse é o caminho que eu tenho tentado trilhar. Só mais uma pergunta aqui, eu acho que é lá conterrâneo do Arnaldo, tentando achar aqui. Ele diz aqui o seguinte, rapidamente aqui. Volta aqui, porque tá bem complicado aqui. Eu acho que aquele aplicativozinho... Não é um aplicativo não, é o computador mesmo. Cláudio Andrade OE. Doutor Arthur, como está a contaminação de crianças em Campos?
Na verdade, o senhor é diretor do Feira Machado, não é o de atenção, mas essa pergunta talvez seria para o Charbel. Mas se o senhor tiver informação... A grande situação... A evolução do quadro, a vacinação infantil realmente configura uma relação de custo-benefício relevante? Olha, então vamos dividir a pergunta. Primeiro, assim, você não vai ter uma testagem em massa para criança, porque as crianças elas já eram muito assintomáticas ou oligossintomáticas, né? E, assim, por exemplo, meu filho, se tiver que fazer um suave daquele lá dentro, não vou fazer, não vou conseguir. Eu nem vou conseguir. Alguns laboratórios, inclusive, eles orientam até não tentar, né? Porque pode acabar até machucando a criança. Então, você não vai ter um nível de testagem tão alto para crianças assim. Agora, quanto à necessidade da vacinação, eu não tenho dúvida. Eu vou dar um exemplo para você. As crianças hoje fazem vacinação para HPV, né? E o HPV, na verdade, ele causa o câncer de útero nas mulheres. Então, você vacina todo mundo para não ter. O homem não vai ter nenhum tipo de lesão. Ele tem que vacinar ou não? É claro que ele tem que vacinar. Ele vacina para que a mulher, no futuro, não tenha o HPV. Então, você está vacinando pelo bem do outro, né? Então isso já sempre foi feito, né? Mas hoje isso veio muito à tona, né? Durante a nossa vida toda, eu não lembro de nenhum momento que eu vacinei ou que eu levei meu filho para vacinar, eu perguntar qual era a marca da vacina, de onde veio a vacina, e algum tipo de contestação. A gente chegava e vacinava. A gente começou a conhecer o laboratório de vacina tem 2 anos. De 2 anos para cá, todo mundo conhece os laboratórios todos, né? E o engraçado, não sei se você lembra, no início veio a Coronavac e ninguém queria tomar a Coronavac porque era vacina chinesa, a gente quer a Pfizer. Aí depois começou a fazer, a Pfizer não é boa, porque mexe no RNA, a gente quer agora é a Coronavac. Então, cada hora o pessoal cria uma ideia diferente. É vacina, gente. O objetivo é o mesmo. É a gente tomar a vacina, tentar diminuir a contaminação e, ao se contaminar, tentar não ter uma doença grave ou não vir a falecer. Ah, mas tem gente que falece até hoje. Sim, tem gente que falece até hoje de tuberculose, tem gente que falece até hoje de sarampo, tem gente que falece de todas as doenças. Mas o pico diminuiu muito. E o próprio sarampo é um caso clássico disso, né? Teve um período agora que teve um movimento anti-vacinação nos Estados Unidos e o sarampo começou a voltar e teve uma mortalidade alta em crianças lá. Então, acho que não tem que ter mais esse tipo de dúvida, entendeu? A vacina realmente ela salva a vida. E isso não é ser pró-vacina, isso é ser o que a gente sempre foi. Simplesmente tinha um calendário, a gente ia lá e aplicava, e não discutia muito relativo a isso. Nogueira, posso... Perfeito, siga aí, Arnaldo. Vamos lá, vamos fechando aí. Enquanto a gente fecha esse assunto de vacinação, né, já acabei, peço desculpa aí, porque no meio do caminho, ao invés de fazer uma pergunta, acabei mais uma vez fazendo um desabafo. Mas é importante a gente falar sobre isso num dia como hoje, que a gente completa 1 ano do primeiro vacinado em Campos, e que, de fato, a vacinação é aberta ao público de 5 a 11 anos. Ontem teve uma cerimônia simbólica, pode ter vacinado um pouco mais, mas hoje mesmo que abre essa vacinação, então 1 ano depois, até a nossa manchete de hoje, fazendo essa correlação entre os dois fatos. Mas encerrando esse fato de vacina, Arthur, queria aproveitar ainda a gente falar sobre... Com o controle da pandemia, nós estamos vendo que o governo, a equipe de saúde está promovendo a reabertura de UBSs. Quase que a cada mês tem uma que vai reabrindo, o que precisou ser fechado lá no início da pandemia, porque ainda era tudo muito obscuro, você não sabia ainda como que você ia trabalhar dali para frente. Mas, enfim, enquanto diretor da maior unidade de urgência e emergência da região, para onde qualquer grande problema acaba indo para aí, ou se não para a HGG, no qual você agora, enquanto vice-presidente da Fundação Municipal de Saúde, tem gerência também, né? Como que você observa essa abertura dessas UBS, o que isso facilita de alguma forma o atendimento de saúde ou até mesmo a questão da medicina preventiva? E eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre São José, sobre essa nova etapa de São José que você relatou aqui agora, porque muitas vezes a gente fala o Hospital São José, mas sempre foi um grande posto de saúde, um local mais de atendimento ambulatorial do que realmente de emergência. Normalmente chegava ali, pegava esse paciente e encaminhava ou para o Ferreiro, para a HGG direto. Esse perfil do São José também vai mudando? Então, se hoje, Arnaldo, me oferecerem abrir 10 leitos de enfermaria aqui, ou me darem 10 equipes de estratégia de saúde da família, eu prefiro 1000 vezes 10 equipes de estratégia de saúde da família. Porque o impacto para a população é muito alto.
Durante um longo período houve uma inversão, né? A gente priorizou a saúde terciária, mas a saúde terciária ela é curativa. Você já teve a doença e você já está correndo atrás do prejuízo. O que tem que ser feito hoje é a atenção básica, é a saúde primária. A saúde primária, inclusive, se você for ler a resolução do SUS, ela é a coordenadora da rede. Quem coordena a rede é a atenção básica, porque ela vai ser capaz de avaliar dentro daquela população, ela vai ter o conhecimento adstrito da população, vai encaminhar para o local adequado e vai prevenir para que você não tenha a rede terciária com funcionamento tão absurdo. Vamos citar um exemplo. Eu sou um médico da atenção básica que eu conheço o paciente há 1 ano, faço acompanhamento da família. Ele tem uma dor de cabeça. Eu conheço ele, eu vou examinar e falar, rapaz, na sua família, você mora no local tal, lá o local meio úmido, será que você não está com uma sinusite? Vamos passar aqui um medicamento para você, faz uma nebulização, o caminho vai ser esse. E você vai orientar e vai fazer o acompanhamento. Volta daqui a 3 dias com esse medicamento que a gente vai avaliar. Ok, o paciente ele foi visto, ele passou o medicamento, ele vai ter um retorno, daquele retorno vai ser gerada uma outra consulta com o especialista se for necessário, ele foi um paciente que foi assistido. Se um paciente chega no hospital terciário com dor de cabeça, eles vão chamar o neurocirurgião. O neurocirurgião vai olhar para ele, vai fazer uma tomografia, vai fazer uma tomografia dele, R$800. Ah, não deu nada na sua tomografia, é claro, não tinha nada. 85% das dores de cabeça são cefaleia de hipotensão. Vai aplicar um tramal, vai pegar um gelco, R$57, vai aplicar um tramadol, R$80. Você vai fazer um atendimento de R$1.000 em que ele vai sair, daqui a 4 horas ele vai estar com dor de novo. O paciente não foi resolvido. Por quê? Porque ele foi no local errado. Ele foi procurar o tipo de atendimento errado. E isso não é porque o médico que está lá fez o atendimento errado, não. É porque é a vivência dele. Você tem um médico que trabalha no INCA. O que você vê, você fica... Realmente, a sua vivência relativa a tumor, aquilo fica aflorado em você. Na emergência é a mesma situação. Quando você procura um neurocirurgião, na cabeça dele ele pensa em tumor, AVC, ele pensa em patologias da vivência dele. E aquilo acabou que o paciente ele foi atendido, fez um monte de coisa, mas não foi resolvido. E não foi resolvido por quê? Porque o que ele necessitava era de um atendimento da atenção básica, com conhecimento, com uma referência, uma contra-referência, com acompanhamento, com noção da história familiar, do ambiente que ele mora, da característica do paciente. Então, por isso que hoje a tentativa é a cada dia se tentar implementar cada vez mais a atenção básica e não tentar ampliar a rede terciária. Quanto ao São José, o São José ele sofreu um choque no ano passado, né? Quando teve essa necessidade de você ter um local com atendimento focado realmente nos pacientes de Covid, ele foi alçado realmente a característica de um hospital e, assim, trocando o pneu com o carro andando, né? Agora que está havendo a oportunidade de fazer um dimensionamento adequado. Mas se você me perguntar do início para hoje, o São José está muito melhor, né? O São José hoje é administrado por Dante, que, um médico extremamente experiente, já foi do Ferreira Machado, já foi do HGG, já foi da Fundação, entendeu? Natália Cunha também, que tem um conhecimento extremo junto ao hospital, já que trabalha lá há bastante tempo. E hoje ele tem feito realmente isso, ele tem colocado médicos com a rotina para funcionar, para que o paciente seja melhor assistido. A cada momento em que a gente passa por uma dificuldade, é um hospital que, por ser novo, consegue fazer um ajuste mais fácil, de falar, Dante, olha, está aumentando o número de casos aqui de Covid, tem como a gente montar uma outra enfermaria? Olha, tem como, vamos fazer o ajuste aqui, a gente redimensiona a equipe, ajusta o local, leva material e consegue ir montando. Mas isso porque a gente ainda necessita dele como um hospital base para as questões respiratórias. Mas o São José, o objetivo é que seja o hospital da Baixada. O objetivo é que tenha, realmente seja um hospital com a característica do hospital, tenha a capacidade de ter 10 leitos de CTI adequados, com funcionamento correto, como CTI de verdade. Não tem que colocar paciente na regulação para tirar de lá. Que você tenha um tomógrafo, para que a população da Baixada, do Farol, tenha esse acesso a uma tomografia, não tem que se dirigir ao HGG ou ao Ferreira Machado para fazer uma tomografia. Tem acesso ao laboratório que já está funcionando, mas isso seja ampliado para que a rede secundária, né, que a policlínica, possa mandar os pacientes lá para fazer os exames de sangue, os exames de ultrassom, para fazer tomografia. Então, é realmente o objetivo que seja o São José, ele seja um hospital de uma macro-região sanitária. Isso já é uma coisa que já tá definida. Bom, meu caro doutor Arthur, acho que agora 8h57, nos resta aí agradecer por hoje, né, e deixar sempre aqui o convite para que o senhor retorne, não muito demoradamente, né, volte logo para nos trazer aí boas informações e, claro, evidente, torcendo
para que a gente consiga superar esse momento aí de dificuldades impostas por essa pandemia. Te agradeço muito aí a sua participação, a sua gentileza, o carinho com a gente, né, mais uma vez, e estamos aqui de portas abertas. Nogueira, assim, é sempre um prazer. Toda vez que vocês me convidam, assim, eu converso com minha esposa, falei, gente, o que eu vou falar 2 horas lá? Eu tenho o que para falar 2 horas? Mas quando chega aqui o papo realmente é tão agradável que eu tenho medo até da gente perder o tempo e a gente vai lá acabar falando mais. Realmente é um programa muito agradável, vocês realmente são pessoas especiais, é sempre assim, eu fico muito feliz quando tem esse convite, principalmente que a gente tem a possibilidade, às vezes, de passar informações, né? Às vezes é uma coisa que para a gente é uma coisa óbvia, para a população às vezes pode não ser. E toda vez que você tem um canal em que você possa fazer esse tipo de contato, possa passar essas informações, é uma alegria para mim. Não, eu me lembro antes de chamar Arnaldo aqui para despedir do senhor, eu me lembro do prefeito Alexandre Mocaibe, ele falava muito uma coisa, sempre envolvido com essa área de saúde, ele foi secretário de saúde, foi vereador, depois prefeito, claro. Nesse tempo dele, ele fala, gente, se eu sofrer, numa dessas inaugurações, sempre nas inaugurações dele, desses postos, essa coisa, a gente acompanhava muito isso, se eu sofrer algum acidente de carro, de moto, ou cair, alguma queda, algum trauma, minha família está orientada, me leve para o Ferreira Machado, se não houver socorro aí do bombeiro, essa coisa, me leve para o Ferreira Machado, que é o lugar para tratamento de trauma, de infarto, de AVC, é ali que é o lugar. O resto, você procura os postinhos aí. Então, eu achava isso muito interessante, muito bacana, é bom para orientar. Informação é poder, né? A gente sempre fala isso. Neto, é com você. Agradecer demais aí, doutor Arthur, pela disponibilidade e deixar um convite quase que aberto para uma outra oportunidade que a gente possa conversar sobre a questão regional, sobre a participação das prefeituras da região na manutenção do hospital, desses assuntos que a gente acabou não entrando devido à gravidade do momento, por causa da pandemia e, sobretudo, esse papel que a medicina tem que fazer de orientar em relação à vacinação e o quanto ela tem sido importante. Doutor Arthur, muito obrigado mais uma vez. Um grande prazer. Estou à disposição. Um abraço aí toda a equipe do Ferreira Machado e muito obrigado mais uma vez. Um bom dia para o senhor. Neto, 9 horas em ponto, não dá mais tempo da gente comentar nada, vamos para adiante, né? Só uma informação aqui, Cláudio Castro falou que não vai alterar lá a proposta dele, né, da negociação com o governo federal lá nessa questão da dívida não, hein? Preocupação aí grande. A preocupação é grande em relação a essa questão da recuperação fiscal, o Estado quebra se não conseguir uma negociação com o governo federal, mas é o que você falou, né? Agora é diálogo, é ele lá com o Paulo Guedes, os pareceres são técnicos, cabe ao ministro, ao presidente da República seguir ou não esse parecer, e aí agora é a expectativa. Mas, Nogueira, se a gente já estourou o tempo de maneira geral, só para concluir do noticiário de hoje, as outras notícias a gente já acabou repercutindo ontem, repercutimos aqui durante a entrevista, outras notícias que estão em destaque, a gente pode repercuti-las amanhã, mas hoje tem um repasse de royalties. Se você conferir aí para mim só o valor exato, por favor, na página 4, mas é cerca de 45 milhões, um repasse de royalties mais uma vez em alta, uma alta considerável em relação ao ano passado, saltou de 25 milhões para 45, fazendo exercício de memória aqui. 45 mil, memória boa, 45 milhões 390 mil 815 reais e 25 centavos. Superior em relação ao período anterior. 44 milhões e 700. E ao ano passado, logo na sequência? Na sequência, 25,9 milhões. Isso, então, de 25 para 45, né, então é um salto considerável, porque normalmente a gente faz essa comparação mais fiel ao impacto realmente da parcela de royalties, com o mesmo período do ano passado, né, de um ano depois. É a comparação mais fiel. O mês anterior pode ter uma oscilação, mesmo assim uma oscilação positiva. Mas o que chama atenção aí também, que é o destaque na capa, não é só o repasse em alta, é a expectativa de que o setor de petróleo e gás pode ter ainda mais investimento na Bacia de Campos, sobretudo no pré-sal. Ontem teve uma reunião da Umpetro, que é presidida pelo prefeito de Campos, o prefeito Vladimir,
né? E a Ampetro recebeu aí um representante do Ministério de Minas e Energia que veio pedir o apoio da Ampetro em relação a essas negociações para novos leilões na bacia de Campos, já pensando no pré-sal, e isso, claro, vai refletir na arrecadação dos municípios. É claro, Nogueira, só para a gente concluir, é claro que pedir o apoio da Ampetro soa até estranho se a Ampetro não consegue mobilizar apoio para terminar de vez com aquele fantasma da partilha dos royalties. Seria bom também que o Ministério oferecesse um certo apoio, né, nessa pauta que é muito importante aqui para a nossa região. Mas, de qualquer forma, com ou sem partilha, se tivermos maior exploração aqui na região, sobretudo do pré-sal, que a Bacia de Santos é a maior responsável pela produção no momento, justamente do pré-sal. Então, se volta isso para a Bacia de Campos, viveremos um outro momento econômico. Acho que nunca mais como vivemos nos inícios da década passada, né? Nem foi tão distante assim. Talvez o final da década anterior e metade da década passada. Mas é uma expectativa de uma melhora aí de arrecadação para a nossa região, se esse processo de licitação avançar. Nogueira? Eu tenho um aviso para você e para quem nos ouve. Quando você tomar uma decisão de não se vacinar, ou não levar os seus filhos, ou o seu filho para vacinar, preste atenção, baseado em quem está falando para você não levar os seus filhos, ou não se vacinar, ou você não se vacinar. Preste atenção se é a ciência ou se é algum político desesperado, algum político perdido na vida, ou se é algum negacionista que acredita que a Terra é plana. Preste atenção, analise de onde você está tirando a sua opinião de ser contra a vacina, se você foi vacinado a vida inteira. Um bom dia para você, Arnaldo, e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Nogueira, e até amanhã, se Deus quiser, às 7 horas, durante o dia que estamos sendo entrevistados no Folha 1. Perfeitamente. 9h05, fechamos por aqui o Folha no Ar, primeira edição, e a gente segue nessa luta, a favor da vacina, a favor da vida, né, contra essa Covid e lutando aí contra esse negacionismo e principalmente essas fake news que somente as redes sociais aceitam. Então, acompanhe aqui o Grupo Folha da Manhã para você ficar bem informado. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.